Boa noite, eu me chamo Letícia. Estou cursando atualmente o curso de Pedagogia pela Unicinos. Hoje eu vim apresentar minha reflexão sobre a entrevista realizada com o pedagogo. Eu escolhi como foco a educação infantil, mas a minha pesquisa abrangeu, assim, a educação em geral, não necessariamente sobre a educação infantil. Então, a pedagoga que eu entrevistei trabalha 16 anos na área. Ela já trabalhou em todas as etapas da educação básica e ela disse que ela escolheu essa profissão porque é uma profissão que ela admira muito, por ser basicamente a mais importante, porque sem a educação não tem como, digamos que, acontecer as outras profissões, porque quase todas as profissões precisam passar pela educação, não digo necessariamente educação infantil, mas o ensino fundamental, sim. E também o ensino médio, que está sendo cada vez mais pedido. As maiores dificuldades, segundo essa pedagoga, são os baixos salários, que necessitam de maiores cargas horárias. Então, para que o profissional consiga se manter e manter as suas necessidades, ele precisa de uma carga horária muito grande, o que acaba se tornando desgastante, cansativo, né? E também a falta de investimento do governo, que causa, ou melhor, o desprestígio do governo em relação aos profissionais da educação, que causa, então, a falta de investimento e faz com que a pessoa não seja valorizada. Muitas vezes a gente pergunta o que a pessoa quer cursar, o que ela quer trabalhar, e a gente acaba escutando como resposta que ela quer ser tudo menos professora. E com a relação da família com a educação, a família precisa ser parceira da escola, tem que participar das atividades, reuniões, o que é proposto pela escola. E também, quando o aluno chega em casa, o filho, no caso, e pergunta para o seu responsável, tu quer saber o que eu aprendi hoje? Ou corre, mostra um caderno que aprendeu, conta o que fez, mostra uma atividade. Tem muitos pais ou responsáveis que ignoram isso, que não dão a devida atenção, e isso desmotiva a criança. Acaba tirando aquele ânimo dela de estudar, de mostrar o que aprendeu e o que está fazendo na escola. E quanto à relação inclusiva, também é necessário bastante investimento do governo para que seja possível organizar a escola de maneira que o aluno com deficiência não tenha dificuldade para se locomover e para conviver dentro da escola. E também em relação ao professor e à turma, o professor tem que respeitar as individualidades não somente desse aluno com deficiência, mas também dos outros alunos, porque cada um tem o seu próprio ritmo, não só esse aluno. Óbvio que ele deve receber maior atenção e tudo mais, mas não toda a atenção para ele, fazendo com que o professor perca o foco do resto dos alunos. Também entra aí a importância de um auxiliar da educação, um auxiliar que esteja ajudando o professor dentro da sala, porque que nem tem professores que estão dentro de uma turma com 30, 35 alunos, com alunos de inclusão e tendo que dividir essa atenção entre todos eles. Ou essa turma deveria ser dividida, não ser uma turma tão grande, que o certo são 20, se eu não me engano, no máximo 25 alunos em uma sala. Então, 35 alunos é muita coisa. Não tem como um só profissional dar a devida atenção para todos eles. Também em relação
as mudanças necessárias para boa inclusão em sala de aula, entra a formação dos professores. Eles precisam de uma formação em relação a isso, para eles conseguirem incluir toda a diversidade, não somente do aluno de inclusão, os ritmos deles e a formação necessária para eles atender a todas as necessidades, o investimento do governo. Em relação a cuidar e educar, entra então as necessidades das crianças, a higiene, o cuidado, a alimentação, o carinho, tudo. E as dificuldades são mais relacionadas ao pouco espaço que o professor e a turma têm. Então, como que com 35 alunos numa só sala o professor vai conseguir conversar e ter esse cuidado com os alunos? E também a questão da prioridade das questões burocráticas, sendo que essa atenção que é dada por tudo isso deveria estar nas crianças e não para essa questão toda burocrática. E uma ação necessária para mudar isso seria maior investimento nas escolas, construir mais escolas e também melhorar essas escolas que já temos, as escolas atuais, com mais salas, mais investimento para não ter tantos alunos numa só turma, ou quem sabe mais de um profissional. Que também entra a questão do auxiliar da educação, que vai auxiliar não deixando tudo em cima de um só profissional. Bom, então, com esses questionamentos realizados com a pedagoga, a gente pode ver o descaso do governo em relação à educação. Não só a educação infantil, como toda a educação no geral, né? A falta de investimento, de formação. Então, isso dificulta muito e desvaloriza muito também a profissão, não fazendo com que cada vez menos pessoas procurem. E mesmo assim, as pessoas que gostam, muitas que amam essa profissão, acabam desistindo devido às dificuldades que encontram nesse caminho. Boa noite e obrigada pela atenção.